Momento da Palavra e Oração. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo neste dia. Que você possa, meu irmão, minha irmã, ter prioridade na tua vida. E a prioridade principal é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar. A Bíblia nos diz, meu irmão, a Bíblia nos diz, minha irmã, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então nós temos, querido, que neste trajeto de vida, termos realmente ali a convicção que se Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que realmente focarmos a nossa vida em servir a este Deus extraordinário que veio para nos trazer paz, nos trazer alegria, nos trazer vitória, nos trazer a salvação, nos trazer a vida eterna. E eu quero trazer uma palavra, porque na verdade realmente eu já estava pensando em ministrar outro texto, mas Deus tem me focado, eu já tinha começado a ministrar, apaguei, e sobre algo realmente que muitas vezes tem tocado certas pessoas, entristecido certas pessoas muitas vezes têm até secado, não têm vivido devido a esta circunstância. A palavra de Deus nos diz, querido, primeira epístola de João, o capítulo de número 1 até o versículo 8 e 10, e depois o capítulo 2 e o versículo 1, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Aqui está focando que nós estamos sujeitos a pecado, nós estamos sujeitos a erro, nós podemos errar muitas vezes em pensamentos, pecar em pensamentos, pecar em palavras, pecar em ações, nós podemos realmente pecar realmente de várias maneiras, nós estamos sujeitos a passar por isso. Uma coisa que o ser humano tem que colocar no coração: nós não podemos ter prazer no pecado, prazer realmente aí de continuar realmente na iniquidade, errando sempre da mesma maneira, mas nós temos que tomar uma decisão de darmos uma guinada de 280 graus. E se você está indo num trajeto de destruição, a partir daquele momento você vai realmente viver num trajeto de bênção e de vitória através da palavra de Deus. A Bíblia nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Estamos sujeitos, querido, mas não podemos ter prazer. Levamos muitas vezes realmente certas circunstâncias. Quantas pessoas que muitas vezes na raiva xingou, blasfemou, fez coisas que não devia, mentiu. Eu estou dando um exemplo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas existe algo, querido, extraordinário, que não vai deixar você secando por questão dessa circunstância. Não vai nos deixar realmente ali, numa vida sempre ali, batendo naquele mesmo ponto. Por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que me fizeram isso? Por que que eu fiz desta maneira? Aí você não vai viver, meu irmão, você não vai viver, minha irmã. E aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, pedir perdão: Senhor, se eu pequei
em pensamento, se eu pequei em palavras, se eu pequei em ações, se eu pequei realmente de qualquer maneira, meu Deus, que te entristeceu o Santo Espírito de Deus. Aqui diz, eu quero pedir perdão se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. A Bíblia realmente em Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e se esquece. Agora, quem quer realmente que a gente fica se lembrando pelo que aconteceu, as coisas que você fez, é Satanás. Ele sempre vai trazer à tona aquilo realmente ali, porque ele sabe realmente ali o que se passou, e muitas vezes foi ele que nos levou realmente a entrar realmente nessa condição. Mas o próprio realmente Jesus, ele nos mostra aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Jesus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, presta atenção, injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos estão sujeitos, querido, a ter seu erro, a ter a tua falha. Todos estão sujeitos de uma maneira ou de outra, ali muitas vezes, como se diz, dá uma pisada no tomate. Mas não podemos realmente aí deixar realmente que essa circunstância, esses problemas, vem nos secar. Tem pessoas que não têm vivido mais, meu querido, por circunstância que aconteceu 20, 30 anos atrás, ou há muito tempo atrás. Ele não perdoa muitas vezes alguém que lhe magoou, não perdoa alguém que lhe feriu, não perdoa alguém realmente ali que realmente ali fez algo que ele se entristeceu. Muitas vezes alguém da família, muitas vezes realmente alguém da sociedade, muitas vezes algum amigo, muitas vezes alguém realmente ali que te entristeceu. Essa pessoa está secando, não está vivendo mais. Nós temos que saber aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, estamos sujeitos, não temos prazer, não podemos viver no pecado, mas estamos sujeitos a passar por isto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, quer dizer, porventura, aconteceu uma falha, aconteceu um erro, aconteceu uma circunstância que nós realmente ali, fala, Senhor, não era isso que eu queria, não era dessa maneira que eu queria viver, e aquilo tem te incomodado, tem te entristecido, é porque você realmente não acredita que Deus te perdoou. E quando Miqueias, a palavra de Deus fala que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, tem certas partes do oceano que existe 14 quilômetros de profundidade. Agora eu pergunto para você, se Deus está dizendo que se esquece, Ele se esquece. O que Ele vai estar dizendo, filho meu, filha minha? Se você errou, você pediu perdão, tenha um novo trajeto de vida, ande de cabeça erguida, tenha realmente aí uma postura a partir desse momento de buscar a minha presença, buscar a minha palavra, buscar a minha orientação, buscar servir-me constantemente, que eu vou te orientar e eu vou realmente te abençoar, o meu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele vai te realmente dar as bênçãos. Mas olha, querido, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo.
Jesus é o nosso advogado. Se nós pecamos, erramos, ele chega na presença do Deus Pai, fala: Deus Pai, o João pecou, o João errou, o João falou algo que não devia, procedeu de uma maneira que devia. Meu Deus, meu Pai, perdoa ele. Ele intercede, advogado é aquele que intercede, querido. Advogado é aquele que defende uma causa. Mas Satanás não quer realmente que a pessoa tenha esta posição, que Deus lhe perdoou, que Deus lhe abençoou. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Tem pessoas que acham que só a igreja dele, só o ministério dele está salvo, só o ministério que ele está ali, é realmente que tem realmente ali, Deus vai abençoar só eles. Não! Não é desta maneira. Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia por todo ser humano, e Ele quer que todo ser humano volte para Ele, volte a servi-lo. Querido e minha querida, eu fico imaginando uma criança que nasce ali realmente numa santa casa, em algum lugar. Eu pergunto, será que se essa criança realmente ela volta para casa junto com a mãe, e ali na primeira vez que ela fizer cocô, ali realmente, será que a mãe joga essa criança com a fralda tudo fora? Analisa, a mãe pega essa fralda, a filha, o filho, sei lá o que for, e joga tudo fora porque fez cocô. Não. Esta mãe, ela limpa, esta mãe dá um banho, esta mãe passa um cheirinho. É a mesma coisa, Deus não nos joga fora porque Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Ele fez o melhor pela humanidade. Agora tem muitos que não perdoam algo que foi feito contra ele. Mas o pior de tudo, ele não se perdoa pelo erro que ele cometeu. Ele não se perdoa pela falha que ele cometeu. E até hoje está secando. Até hoje não tem vida. Até hoje esta pessoa está depressiva. Até hoje esta pessoa, Satanás está martelando na mente dela constantemente pelo erro que cometeu, pela falha que ela teve. Levanta a tua cabeça, meu irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã. Deus me trouxe algo realmente aqui, primeiramente para mim. Primeiramente para mim, a gente está sujeito muitas vezes a ficar ali martelando. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que eu pensei dessa maneira? Por que que eu fiz dessa maneira? Por quê? Por quê? Meu querido, muitas vezes não é que a gente está num erro grande, a gente está pecando. Não é dessa maneira, pecando assim, que é algo horroroso. Não! Muitas vezes a gente peca em palavras, em ações, em pensamentos, e muitas vezes Satanás ele vem para querer ver, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, olha o que você está fazendo, olha o que você está pensando, olha realmente como você está vivendo, você tratou de tal maneira o teu pai, você tratou de tal maneira a tua mãe, você realmente tratou de tal maneira... Satanás ele é o usurpador, o enganador. Satanás é o mentiroso, Satanás é aquele remédio, o acusador. Ele não quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele é o destruidor, ele é o matador. Ele não quer que você entregue a sua vida a Jesus. Tem pessoas que por questão de uma circunstância, muitos anos atrás, se afastou da igreja, não quer servir mais, porque achando que não existe mais chance para ele. Que Deus tenha misericórdia da tua vida e da minha vida. Pai, muito obrigado. Toma a direção da nossa vida, Pai. Ó Deus, nos perdoe de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, mas que a partir deste momento, Pai, nós possamos, ó Deus, caminhar na tua palavra, sermos abençoados pelo teu Filho Jesus Cristo, e que as bênçãos do alto céu, meu Deus, estejam sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus.
Amém. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Deus os abençoe.